O 8 em ponto de hoje está no ar com um dado preocupante, para não dizer estarrecedor. A cada 25 horas, uma pessoa LGBT é morta no Brasil. O ano passado, 2016, foi o mais violento contra a população LGBT desde 1970. Foram 345 mortes que fazem do país o campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais. O que está acontecendo com a sociedade brasileira e como mudar essa realidade? É assunto para a nossa conversa de hoje com a advogada Margarete Hernandes, que é presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero da OAB de Santa Catarina, nossa convidada de hoje aqui no programa. Doutora, bom dia. Seja bem-vinda ao 8 em ponto. Obrigada. Doutora, os dados que a gente acabou de mostrar são dados impressionantes. Dá para falar que a gente vive um descalabro da violência contra a população LGBT aqui no Brasil, não é? É um dado bastante triste. O Brasil é o campeão mundial, né, da violência LGBT e, infelizmente, nós não temos ainda uma legislação criminal que possa amparar, que o Estado possa tutelar essa criminalidade que cresce cada vez mais. Eu diria, inclusive, que um dos fatores é que, a princípio, a homofobia e a transfobia, né? A homofobia seria contra os gays e a transfobia contra os transexuais, são ainda dados novos, estudados aí pela psicologia, e que a própria legislação não ampara, né? não tipifica isso ainda penalmente. Então, ele é tido apenas como um crime de injúria. E como o crime de injúria é um crime de menor potencial ofensivo, acaba indo para um juizado especial criminal e não acontece absolutamente nada com o infrator, né? Doutora, então a falta de uma criminalização, como a gente já tem, por exemplo, no caso do racismo, né, que é um crime inclusive inafiançável, a gente tem da questão da mulher agora com o feminicídio, né, que é também uma legislação que também vem para salvaguardar a mulher, embora a gente vê ainda há muitos problemas, mas na questão da minoria sexual isso ainda não existe, né? Não, nós não temos nada no Congresso Nacional. Aliás, nós não temos legislação nenhuma, nem na esfera civil, nem na criminal, favorecendo a população LGBTI. O que nós temos na esfera civil, que é o casamento, a adoção, são conquistas de jurisprudência, né? São decisões da Suprema Corte Federal, postuladas pelos advogados. Porque nós não temos ainda uma lei, né? O Congresso não conseguiu avançar, né, nestas questões devido às bancadas conservadoras que existem lá, né? Bom, doutora, e o que explica, né, a violência contra a população LGBT? A gente sabe, surgiu um dado recente que aponta que o Brasil é o país do mundo em que a procura por pornografia relacionada à transexualidade é o maior país do mundo nisso. Como a gente enfrenta esse paradoxo? Significa que tá algo complexo na hora de avaliar por que isso tudo acontece? Eu vou citar aqui Francisco de Dor, não de forma literal, que é um psicanalista, que diz o seguinte: como a homofobia, a palavra em si, ela diz medo de iguais, né? Pânico de iguais. Ele diz o seguinte, que o outro mata no outro aquilo que tem dentro dele. Aquele que ele não aceita, que ele não admite. Então ele deseja, mas ele se envergonha. E ao praticar o ato, como existem diversos casos que nós ficamos sabendo, eu vou citar um exemplo aqui da Jennifer, uma trans que foi assassinada aqui nos Ingleses, no bairro dos Ingleses, agora em março. O assassino dela, no seu depoimento, diz o seguinte: após manter relações sexuais com ela, ele a matou porque ela disse que ia contar para as pessoas. Então, ele matou, 22 anos, a matou simplesmente porque ela ia publicizar o ato sexual deles. Então, você veja que ele deseja, né, o cidadão deseja o transexual, ele mantém a relação, mas, ao mesmo tempo, ele se envergonha daquilo e ele acaba praticando crimes terríveis, bárbaros. E, normalmente, os crimes contra essa população são crimes hediondos, né? São crimes cruéis, apauladas, elas são furadas, apedrejadas, não são crimes comuns. Então são crimes de ódio mesmo. E essa questão vale também um raciocínio muito semelhante para os homossexuais, para as lésbicas, a mesma condição, né? Como fazer, né, a pessoa que é LGBT para procurar seus direitos antes que seja tarde, antes que ela acabe se tornando mais uma vítima fatal desse cenário de violência? Infelizmente, olha, um dos motivos desses assassinatos também
é que a maioria das transexuais mulheres, principalmente, elas trabalham na prostituição, porque não há mercado de trabalho para elas, porque ninguém contrata uma transexual mulher para atender público, infelizmente ainda. E o que acontece? Normalmente, a maioria dos seus algozes são os seus clientes, né? Então, se nós tivéssemos mercado de trabalho para o trans, né, a trans ela não iria mais para a prostituição, nós teríamos essa incidência da violência reduziria. E as delegacias têm que estar preparadas, né, para atender essa pessoa. Esse é outro né? problema. Nós não temos um boletim de ocorrência policial ainda coerente que possa distinguir identidade de gênero, e que se possa realmente ter uma estatística fiel, porque se fala em 340 ano passado, mas isso é muito mais. Nós agora só até maio 98 assassinatos por ódio, porque não roubaram, não havia nenhum motivo a não ser matar por ódio. Pela condição da pessoa. Exatamente. Margarete Hernandes, presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero da OAB de Santa Catarina, muito obrigado pela participação aqui no Outro Ponto. O assunto não se esgota, né? Continua a ser discutido em muito tempo. Obrigado. De nada.